Oi, gente, mais um vídeo aqui da Teoria para vocês. O vídeo de hoje é o seguinte: você já parou para pensar na questão do poder de voar? Igual o super-homem voa, ele simplesmente só pensa e voa. Sai do chão e voa. É o normal, é o natural, igual falar, igual andar, igual respirar, igual correr. Só simplesmente voar, usando só o corpo físico à vontade, sem precisar de usar nenhum acessório, nenhum artefato, você só com o seu corpo voa. Imagine que fosse possível isso. Então, assim, tem o paradoxo do que é cima e do que é baixo. Porque quando a gente fala em voar, a gente pensa o seguinte: voar é voar para cima, é subir, é se afastar do chão. Então, não importa se você estaria a 1 centímetro de altura de distância do chão, que 1 centímetro de altura é a mesma coisa que 1 centímetro de distância, que é a mesma coisa de 10 centímetros, de 1 metro, de 1 quilômetro de distância. Não importa se você está fora do chão, você está flutuando fora do chão ou você está voando parado ou deslocando de um lado para o outro, você está voando, porque você está acima do chão, está se afastando do chão. Mas agora usando o próprio super-herói, lá, o super-homem como exemplo. Ele voa e além de poder voar, ele sai da atmosfera do planeta Terra, sem problema nenhum. Então vamos supor que fosse normal isso também. Então você sai aqui do planeta Terra, você sai voando e vai em direção à Lua. Daqui do ponto de vista de quem está na Terra, você está voando para cima, você está subindo, você está se afastando do chão. Mas, do ponto de vista de quem está lá na Lua te esperando, você está voando para baixo, você está descendo, você está se aproximando do chão. Então existe o paradoxo do que é cima e do que é alto, do que no universo. Mas existe agora outra questão também, que usando esse exemplo ilustrativo do super-homem, e se todas as pessoas fossem igual ao super-homem? E se igual é o natural, o comum, o usuário, igual é para nós falar, respirar, andar, correr, pular, né, nadar, mergulhar, tudo normal, tudo tranquilo do ser humano? E se todo mundo tivesse os poderes igual do super-homem? E se todo mundo soltasse raio laser pelos olhos? Se todo mundo soltasse o raio congelante pela boca? Se todo mundo pudesse voar? Se todo mundo pudesse correr na velocidade que o super-homem corre? Se todo mundo pudesse enxergar com uma visão de raio-x igual o super-homem enxerga? Se fosse normal, se fosse comum para toda a humanidade, como será que seria a convivência de nós seres humanos um com os outros aí? Será que alguns iam correr mais que o outro, conseguir correr mais velocidade mais rápida que o outro? Será que eu ia voar mais alto? Será que eu ia aprender a voar, o outro não ia aprender a voar, o outro não ia querer voar, o outro ia ter medo de voar? Não existia avião, né? Não existe avião, helicóptero, essas coisas não existem para nada, porque todo mundo pode simplesmente voar normal, só sair voando. Então não tem necessidade dos helicópteros, dos meios de transporte aéreo. Né? Então, será que todo mundo ia querer? Será que todo mundo ia usar os raios de visão de raio laser lá de esquentar para estourar o milho e fazer pipoca? Será que alguém ia usar lá o raio de visão de raio laser para derreter a parede do banco para roubar o dinheiro? Será que alguém ia usar o raio laser do raio para poder matar outra pessoa que não gosta, porque vota no outro candidato, porque tem outra raça, tem outro gênero, tem outra classe social, tem outra aparência, transa com outro tipo de pessoa, tem outro tipo de futebol, tem outra religião, e aí vou torrar ela com meus olhos de raio laser. Só que ela também tem os olhos de raio laser e também pode me torrar. Se eu atacar ela, ela pode me atacar. É quem ataca primeiro, aí é quem consegue ser mais rápido, mais forte, tem um raio laser mais poderoso que destrói o outro, que vence. E aí, como será que ia ter essas disputas? Será que todo mundo ia ter medo? Eu não vou soltar meu raio laser, não, porque se eu soltar meu raio laser, alguém ia para soltar o raio laser de volta de mim também? Né? Será que alguém ia aprender a ter facilidade para soltar o raio laser? Será que outra pessoa ia ter dificuldade para soltar o raio laser? Como será que seria se fosse o normal, todo mundo ter os poderes igual do super-homem? Será que ia ter mais assaltos aí nas coberturas, nos andares superiores dos prédios, aí que tem aquela segurança toda lá embaixo, né, na portaria, com porteiro, com segurança armado, com grade de segurança, com câmera, com alarme, com choque elétrico, com toda aquela segurança lá embaixo, mas aí se a pessoa sabe voando, ela vem voando por cima aqui, chega no 10º andar, 15º, no 20º na cobertura, chega voando pelo ar, pronto, e comete os assaltos ali. Será que eu tenho muitos assaltos ali? Será que tem policial ficando nos topos do prédio igual o Batman lá vigiando a cidade procurando os criminosos para combater? Como será que ia ser se todo mundo tivesse os poderes do super-homem, né? Será que ia ter ostentação que tem? Da pessoa querer ostentar que ela tem mais dinheiro que o outro, que ela tem um carro melhor que o outro, que ela tem uma casa melhor que o outro, que poucos podem ter uma casa igual a dela, que poucos podem ter um carro igual dela, e que poucos são tão bons quanto ela que merece ter aquele carro, aquela casa, aquele dinheiro, etc e tal. Será que ia ter essas disputas pela religião, pela ideologia política?